Pronto. Tem aqui a decisão da juíza. A juíza apreciou a decisão. Temos a decisão da juíza ao vivo aqui, então vamos para a decisão da juíza. A juíza apreciou... É só ler ela. Não é só ele. Não disponibilizar na tela, né? Pronto, a juíza apreciou o pedido do Ministério Público de São Paulo. Exceção de suspeição. O Ministério Público de São Paulo apresentou a exceção de suspeição com fundamento no artigo 3º aí do CPP, aquele negócio todo, fundamento. Pois bem, afirma a imparcialidade deste juízo e a improcedência das alegações formuladas na exceção de suspeição. Quanto ao processamento da suspeição, anoto que, além das disposições legais do artigo 100 e seguintes do CPP, serão observadas as normas contidas nos comunicados conjuntos 966 de 2019, 91955 de 2018, que determinam a remessa da exceção de suspeição por meio de ofício específico à Câmara Especial do Tribunal de Justiça. Sobre as alegações do recipiente no tocante ao protocolo de exceção, de fato, a notícia do protocolo de exceção de suspeição à meia-noite e 35 do dia 11 de dezembro de 2025. Contudo, o documento não foi juntado aos autos e este juiz não tomou conhecimento de seu conteúdo até a efetiva juntada da peça, promovida no dia 11 de dezembro de 25 às 17h34. Pelo promotor de justiça, medida que poderia ter sido tomada anteriormente. Cabe anotar que as petições das partes são juntadas automaticamente nos autos, sendo que nem o juízo, nem o cartório possuem ingerência sobre a juntada desses documentos. Assim como afirmou o douto promotor, por hora não se sabe o motivo pelo qual a peça não foi juntada. Cabendo anotar que o juízo não foi omisso em relação à situação, pois determinou que a serventia judicial verificasse o que poderia ter ocorrido conforme restou consignado às folhas 1498. Sobre o prazo. Quanto ao prazo da decisão, vale lembrar que os casos que tramitam perante essa vara são de complexidade ímpar, não só pela matéria tratada, mas também pela quantidade expressiva de réus que se processam nos feitos. Não raramente, o processo pode ter mais de 50 réus e versa sobre fatos diversos e difícil constatação, com número de documentos exorbitantes, só neste feito, mais de 1.500 páginas, e expedientes diversos vinculados ao procedimento principal. Medidas cautelares, busca de apreensões, prisões preventivas, quebras de sigilos constitucionais, interceptações telefônicas, incidentes de restituição de bens, embargos de terceiros. Assim, afirma o excesso de prazo, sem a visão do todo é ignorar a realidade das várias especializadas, buscando tão somente a satisfação dos próprios interesses. No caso em tela, em primeira vista, os fatos podem ser considerados não tão complexos, afinal, são dois réus, e as acusações versam sobre a utilização indevida de cartões de crédito de uma associação civil por parte de seu então presidente. Contudo, é justamente a contraposição dessa simplicidade fática com excesso acusatório, rejeitado pela decisão proferida, que enseja a complexidade processual. A denúncia também veio acompanhada de diversos documentos cautelares sobre o qual o juízo teve que exercer a atividade cognitiva, ponderando o interesse social, os direitos e as garantias dos alvos, antes de proferir a decisão em questão. Ademais, o feito não é prioritário, inexistindo razão que implique sua análise antes dos demais casos. Todavia, ele é constantemente atravessado por petições de ambas as partes que não estão previstas no rito processual, vide petições do André Navarro Santos e petição do recipiente, o que somente contribui para o tumulto processual. Na tavenha não há, no caso em tela, respeito ao rito processual para ambas as partes, mas uma disputa incansável de interesses, sobre os quais este juízo deve ponderar e decidir com devida cautela. Desta feita, considerada a complexidade e volume dos recipientes em curso, perante esta vara especialidade e a singularidade desse processo, o prazo de análise da denúncia é compatível com a média em casos similares. Sobre as certidões, diferentemente do que alega o promotor, certidões foram juntadas pelo cartório judicial, pese assinadas por este juízo, mas nada possuem de irregular, sendo inclusive uma das providências requeridas pelo próprio Ministério Público. Ademais, a juntada de certidões e folhas de antecedentes é a prática do processo judicial, permitindo às partes e ao juízo a consulta rápida do histórico do criminal dos réus. Portanto, a alegação é fundada e nada interfere no processo. Assim, né? Só de um réu, né? Sobre a alegação da relação hierárquica administrativa entre a magistrada e o advogado do réu, no âmbito da Fundação Armando Álvares Penteado. A excepta exerce atividade docente da disciplina de Medicina Legal desde 23, junto à Fundação, já transcrita, mantendo relação cordial e profissional com o professor Douto Fernando José da Costa, que exerce a função de coordenador do curso de Direito. Então, ela, né, vai confirmar. Contudo, a relação se restringe a esse fato, não se configurando relação de amizade íntima, inimizade capital ou subordinação direta que macule a subordinação direta, pô. Que isso? Como é que não configura isso? Como não, querido? Como não? Como não? Como não? Tá bom. Como não? Não, mas é relação praticamente diária, mano. Tá de brincadeira, mano. Pois é. Destaco ainda que o fato é notório e do conhecimento do promotor desde o início das investigações, contudo, somente foi por ele alegado neste momento. Fato que pode caracterizar a nulidade de algibeira. Não conheço essa palavra. Primeira vez que eu ouço.
O leio. Sobre a alegação de atuação funcional da magistrada no âmbito do juizado, novamente, a atuação funcional dessa magistrada é arguída como causa de suspeição, não há fato pessoal, mas exercício da atividade jurisdicional junto ao GCRIM, especialmente no juizado do torcedor, não interfere na imparcialidade do julgamento. Sobre a suspensão do processo dos efeitos da decisão de rejeição parcial, a decisão proferida não é nula até a procedência da exceção de suspeição. De qualquer sorte, tendo em vista que eventual acolhimento de suspeição arguída acarretará a nulidade dos atos praticados por esta magistrada, não há prejuízo à parte no proferimento da decisão, que, ressalte, não é nula, até a procedência da suspeição implique em sua nulidade. Contudo, considerando que os efeitos da decisão podem se implicar no desperdício dos atos processuais dela, decorrentes em caso de eventual procedência de exceção, declara a suspensão dos feitos da decisão proferida, dos efeitos, inclusive do prazo recursal, no tocante à rejeição parcial da denúncia, até o efetivo julgamento da exceção. Rapaz, suspendendo também o processo. Sobre as medidas cautelares, no tocante às cautelares impostas, sua manutenção é necessária. Ela manteve as cautelares. Mas bem que é, pelo amor, precisa, né? Precisa. Precisa, tá maluco? Pô, no tocante às cautelares impostas, sua manutenção é necessária, em razão da imprescindibilidade do exercício do poder geral de cautela atribuindo ao magistrado, conforme registrou pormenorizado na decisão proferida. Haja visto que as medidas objetivam assegurar a instrução processual e o resultado útil do processo. Quanto à alegação de que as demais cautelares não foram analisadas, a razão de tal omissão constou especialmente na decisão proferida. De qualquer forma, reitero que a análise das demais cautelares não será feita por este juízo. Primeiramente, porque essa análise incumbe ao juiz competente, seja ele o juiz da vara comum ou aquele que vier a substituir a este juízo dentro das varas especializadas. Mas também porque as cautelares impostas por este juízo são suficientes para os fins almejados pela acusação, não havendo razão para a imposição de outras medidas acusatórias em juízo precário, para efetivamente das medidas. Por fim, ante o exposto, não reconheço a suspeição suscitada e reitero a imparcialidade deste juízo, bem como a lisura no processo dos fatos, uma vez que as decisões proferidas se encontram perfeitamente fundamentadas. Nada mais havendo, se determina a expedição do competente ofício para formalização do incidente de suspeição, com a consequente remessa dos autos à Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Penal, artigo 33, inciso 1º do regime interno do Tribunal de Justiça. Ciência do Ministério Público. Decisão tomada nesta tarde. O Ministério Público, portanto, vamos resumir aqui para vocês. O que acontece? A juíza se manifestou sobre a exceção, ela deveria ter se manifestado antes. Deu ali uma desculpa dizendo que não foi ela, foi... O pessoal trabalha bem, viu, velho? 8 da noite, o pessoal tava trabalhando, voando, viu? E aí, o que acontece? Ela afirmou, ela se justificou diante da questão da exceção, por vários motivos, dentre os quais a complexidade dos outros casos tem uma análise, não há prioridade, deu várias desculpas para não acatar ou rejeitar a decisão. Diz que a culpa também não é só dela, é culpa das partes, porque juntaram várias peças e aí ficou muito tumulto processual e ela jogou a culpa nos outros. Quanto ao documento que foi juntado, não foi feito por ela mesma, tem na assinatura dela, né? Foi feito pelo cartório ali às 8 horas da noite, 8 e pouco da noite, 7 e pouco da noite, e, portanto, é uma questão natural dentro do cartório, segundo ela, com a assinatura dela, diz que era normal. E quanto ao impedimento, seja impedimento porque ela é subordinada lá ao cidadão, diz que ela não tem nenhuma relação íntima e não tem nenhuma subordinação direta, portanto, não é impedida. Mesmo ela tendo uma subordinação direta, ela não tem subordinação direta, se é que vocês me entendem. Ela é subordinada ao cara, mas não é subordinada o suficiente para gerar impedimento. E a questão, claro, da situação lá da justiça do torcedor. Neste caso, passaremos a um outro plano. Por quê? Como ela já se manifestou, ela disse que não há nulidades e, portanto, vai manter as cautelares. Continua as cautelares do Andrés, tanto do Andrés quanto do Gavioli. Então, ela suspende a parte procedimental de acatamento e rejeição e passa agora a situação mais à frente, né? Que é as medidas que ela entende que ela, como ele é réu, né? Ela passa para as medidas mantém as medidas porque ela quer efetiva o cumprimento da instrução probatória. Então ele ainda fica impedido, as contas bancárias continuarão bloqueadas, ele continua impedido de sair do país, ele continua impedido de ter contato com os dirigentes sob pena de prisão. Continua do mesmo jeito. A parte das cautelares continua. Mas ela remeteu para o tribunal fazer uma nova análise do processo. Então é isso. Ok? O que você achou, Douglas, da decisão dela? Era normal que ela ia dizer que ela não era impedida, né? Só pra constar. Não, ela simplesmente ignorou o negócio. Não dá pra ignorar, né? Os horários, os protocolos, falar que não viu. Não dá, né, meu? Não dá. O negócio foi protocolado de manhã e a decisão dela foi no fim da tarde lá. Não tem como falar que
que não viu, e a questão é a seguinte, não é questão nem de se ela seria parcial ou não, a questão é que para evitar polêmica, tem que trocar ela, para evitar. O razoável é tirar ela, é razoável. Não tô nem falando se ela é parcial ou não, mas por questão aí de nulidade, de discussão, tira, simples, tira para evitar isso daí, para evitar que existe esse artigo exatamente para você afastar isso daí. Não tem como falar que ela não tem relação, não conhece, tem relação. Ele tá acima da cadeia de subordinação dela, ele tá acima, ela tem uma relação com ele. Por mais que seja profissional, é de subordinação e poder de demissão. Então, não tem muito o que discutir, né? Tem muito o que discutir. Tem que afastar exatamente para não ficar essa discussão e futuramente uma questão de nulidade. Questão de nulidade e se arrastar para outros réus aí também, que ela cuida de outro processo também. De qualquer forma, ao meu ver, eu acho que o tribunal vai acatar, vai redistribuir exatamente para não ter essa polêmica, entendeu? Vai ter essa polêmica. Um recurso daí vai até o STF. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.